Continuando ainda, trazendo as informações sobre a anistia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ele chamou esse PL da anistia de pauta tóxica, afirmando que o Congresso precisa resolver esse impasse o quanto antes para votar projetos do governo considerados populistas. Segundo ele, a discussão de pautas como a que pede perdão aos condenados por suposto golpe e os atos do dia 8 impedem que o Legislativo analise temas como reforma administrativa, segurança pública e ampliação da isenção do imposto de renda, afirmando que os temas têm ligação direta com a população. Por fim, Hugo Motta chamou a anistia de pauta do conflito e defendeu a PEC da blindagem, afirmando que a proposta voltará a defender os parlamentares que recentemente foram processados pelo Judiciário por crime de opinião, discursos na tribuna e uso das redes sociais. E a produção, inclusive, separou um trecho da fala de Hugo Motta. Vamos acompanhar. Ou seja, o parlamento tem procurado produzir, apesar dessa realidade toda, mas que agora é chegado o momento de tirarmos da frente todas essas pautas tóxicas. Talvez a Câmara dos Deputados tenha tido, na semana passada, a semana mais difícil e mais desafiadora. Mas este presidente aqui que vos fala, nós decidimos que nós vamos tirar essas pautas tóxicas porque ninguém aguenta mais essa discussão. O Brasil tem que olhar para frente. Nós temos que começar a discutir aquilo que realmente importa, que é uma reforma administrativa, que é essa questão do imposto de renda, que é podermos discutir a segurança pública, que é termos uma pauta de entregas à sociedade. Aí o posicionamento do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, um evento promovido por um banco, e aí ele chamando essas pautas que vêm sendo discutidas, as votações que aconteceram, especialmente o PL da anistia, como uma pauta tóxica que gera conflito e, segundo ele, é preciso tirar essas matérias da frente e avançar em matérias que atendam às necessidades da população. Chamar o Motta para analisar a fala do Hugo Motta, que não tem nenhuma relação, não há parentesco entre os dois, apenas a grafia é a mesma. Motta, o presidente da Câmara faz juízo de valor, né, quando chama essas matérias de tóxicas, dizendo que é preciso avançar, tirar da frente, porque tem coisa mais importante para discutir. Segurança jurídica é um dos fundamentos da liberdade e da prosperidade. Ninguém quer viver em um país onde você pode ser preso pela sua opinião, investigado, processado, sofrer uma operação de busca e apreensão, ter as suas contas congeladas, tudo por causa de uma coisa que você falou ou uma postagem que você fez que o Estado não gostou. Ninguém quer viver em um país onde o tratamento que você recebe da justiça depende do que você pensa. Anistia, esse Motta daqui acha, não é pauta tóxica e de conflito. Na minha visão, é justamente o oposto. A anistia é o remédio, o antídoto para o veneno da perseguição política. Esse é um veneno que faz tão mal a quem aplica quanto às vítimas. Essa deveria ter sido a lição do dia de hoje. Beraldo, Hugo Motta é um expoente do Centrão, né? É do Republicanos. Eu tenho uma ligação muito forte com os parlamentares que integram o Centrão. Você identificou uma mudança de postura do Centrão de 2 semanas para cá? Há um realinhamento, largaram a mão de algumas figuras da chamada direita brasileira. Você acha que a partir de agora as figuras ficarão mais, as posições ficarão mais claras, a gente vai entender um pouco do desenho político, principalmente quando a gente olha para 26? Eu vi uma mudança significativa. E Hugo Motta, Caniato, eu tenho certeza de que se ele imaginasse que metade das coisas que estão acontecendo aconteceriam, ele não teria concorrido à presidência da Câmara. Essa presidência, que começou há 8 meses, 8, 9 meses, tem sido extremamente desafiadora porque há uma combinação quase insolúvel de interesses pessoais, de interesses coletivos do grupo político ao qual Hugo Motta pertence e dos interesses
daqueles que o apoiaram na sua campanha para a presidência da casa, como é o caso dos deputados ligados a Jair Bolsonaro. O acordo ali foi muito simples. Os deputados do PL, os deputados ligados a Jair Bolsonaro, o apoiaram, abriram mão de ter um candidato próprio, coisa que eu achei um grande erro, mas assim eles resolveram que o Hugo Mota havia assumido um compromisso de colocar para discussão e votação o PL da anistia. Deu no que deu. São 8 meses passados para uma situação que não encontra solução e que agora, a meu ver, está completamente enterrada. E aí, nesse aspecto, olhando para o Centrão, é que eu discordo do Diego, porque, Diego, veja, o movimento feito por Davi Alcolumbre, que é uma figura política do União Brasil, mas extremamente ligada ao governo federal, que tem ministros indicados por ele, que tem pessoas indicadas em diversas esferas da administração pública federal, ele pegou este PL da blindagem, essa PEC da blindagem, puxou o freio de mão e deixou todo mundo cair. Então, hoje, essa PEC da blindagem que protegia o presidente do União Brasil, que está sendo alvo de investigação da Polícia Federal, há uma possibilidade concreta de que haja uma mudança na presidência do União Brasil. Se isso acontecer, no meu modo de entender, Davi Alcolumbre é a figura mais forte para assumir a presidência do União Brasil. E me desculpem, ele não vai com Tarcísio. Ele tem muito a perder do ponto de vista pessoal. E outra coisa, com a elevação da popularidade de Lula e as pesquisas indicando que Lula está numa crescente, que Lula está se fortalecendo para vencer a eleição, os partidos de centro vão fazer a conta de um presidente que seria reeleito com 82 anos, para terminar o mandato com 86, ou seja, um declínio natural de energia no exercício dessa presidência, cujo papel de vice será fundamental. E se houver um acordo para o Centrão indicar o vice do Lula, eles não têm o menor caráter. Eles abraçam a candidatura a Lula com a maior tranquilidade, se entenderem que a teimosia de Bolsonaro, que demorou tanto e até hoje não indicou quem seria o candidato, essa insistência de que o Bolsonaro é o candidato, todo mundo tem que subir no caminhão de som para dizer que Bolsonaro é candidato, quando ele está inelegível e condenado. E mesmo quando não estava condenado, todos sabiam que ele ia ser condenado, num clima péssimo com o Supremo Tribunal Federal, em que ao mesmo tempo que ele sentou-se diante de Alexandre de Moraes para fazer piadinha, convidando Alexandre de Moraes para ser seu vice, o filho dele estava nos Estados Unidos falando barbaridade de Alexandre de Moraes e articulando para que Alexandre de Moraes e sua família fossem sancionados. Ora, é óbvio que não há um clima favorável a Jair Bolsonaro. É óbvio para qualquer pessoa que baixe um pouco a temperatura da torcida e olhe com razoabilidade, Donald Trump não vai vir até o Brasil intervir e trocar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso não vai acontecer. Só que ficou se insistindo nessa porque há o interesse do Partido Liberal em ficar elevando a figura de Jair Bolsonaro só para garantir a eleição dos deputados, porque o Partido Liberal quer ter bancada grande, e aí não indicou-se quem seria o sucessor, porque se Tarcísio de Freitas já tivesse abraçado essa causa, eu tenho certeza que o jogo político hoje seria completamente diferente, mas não será. Então, hoje, a esquerda, que aliás demonstrou ontem naquelas manifestações, por causa da PEC da blindagem, que foi aprovada na Câmara, a esquerda está mostrando que está viva, não morreu, e o Centrão está de olho, vendo quem dá mais. Quem pagar mais, ele vai, pronto, tão simples quanto isso. A gente tem um break, mas 40 segundos. Diego, só para não perder o time do debate, você tem 40 segundos só para complementar o que disse o Beraldo, depois a gente vai para o break na sequência. 40 segundos, Diego. Vamos lá, Beraldo. A falha fundamental desse argumento é tratar o Centrão como um bloco hegemônico que vai negociar ou para o lado A ou para o lado B. O Centrão tem dificuldade de harmonizar os próprios interesses. Essa disputa que você traz mesmo entre Alcolumbre e o Rueda é exemplo disso.
Hoje, o Alcolumbre ele é um grande bastião do atual governo federal. Isso ficou muito claro quando o Alcolumbre foi contrário ao movimento de desembarque do partido da base governista. E bem por isso, eu acredito que há uma tendência para que se consolide de fato o caminho que vem travando a união progressista de desembarcar da base do governo e apoiar uma frente de centro-direita. Seguimos com os debates e com as análises depois do break comercial. É super rápido, 1 minuto e 20, eu conto com você, hein? Até já.